Boa tarde. Vamos apresentar o documentário Eu, Janúlia, João Vitor, Rafael e o Thiago Lemas. Vamos falar sobre Maruí e sua história, cultura e a origem. Nesse trabalho, estaremos falando sobre a origem do nome, a pré-história, o massacre de Maruí. Sabemos que o seu nome surgiu do nome do mosquito maruim, mosquito que era muito encontrado nessa região. Em documentos antigos, sua grafia era escrita em Maruí, com H e Y no final. Há conteúdo que relata que esse nome foi dado por uma tribo de índios que habitava no local. O lugar, que contém bastante parte rural, em grande abundância, pertenceu à Laguna antes de 1880. E em novembro do dia 7 de 1839, em Maruí foi saqueado. O saque de Maruí ocorreu no ano de 1838 pelo exército Farroupilha e a violência desmedida cometida contra sua população, deixando marcas profundas e revoltando o resto do país, implicando na contenção do avanço dos farrapos e sua expulsão gradual das terras do litoral catarinense. Em 1939, Davi Canabarro ordenou a José Garibaldi que atacassem a freguesia de Maruí. Suas ordens eram para que castigassem o povo da freguesia de Maruí, e assim foi feito. Garibaldi cumpriu as ordens de Davi Canabarro. A freguesia de Maruí foi praticamente dizimada. O que puderam pilhar levaram em seus barcos para a cidade de Juliana de Laguna. O que não puderam atearam fogo. As pessoas foram molestadas, torturadas, mutiladas, degoladas e queimadas. Cena em qual os próprios executores ficaram horrorizados. A gente está aqui com a professora Clamília, aqui do Portinho, e a gente queria fazer umas perguntas para ela. A gente pode começar já? Pode começar. Quando a professora tinha a nossa idade, como é que era em Maruí, assim? No que se refere à paisagem de Maruí, a gente vê assim que tinham menos casas, se preservava assim, mais um pouco algumas construções de cultura açoriana. E hoje Maruí cresceu bastante, principalmente na área de morros, alguns bairros novos que surgiram. E está hoje uma cidade aqui no centro mesmo, bastante populosa. A gente vê bastante mudanças em relação à estrutura física, à paisagem, né? Por exemplo, hoje onde é a Escola Pedrão, que vocês estudam, há muitos anos atrás era um campo de futebol, sabiam? Essa área aqui onde está a Escola Portinho era um morro assim com algumas árvores e principalmente a cidade foi crescendo ao redor do centro e principalmente nas áreas mais altas, tá? Em relação à parte física é isso. Consequentemente, como a cidade vai crescendo, também tem mais população, daí aumentou, por exemplo, o comércio, né? Nós temos hoje a rua central, a Nereu Ramos, que é uma rua mais comercial. Hoje nós já temos aqui ao redor da cidade, em bairros próximos, restaurantes, locais assim que são bem importantes até para a região vizinha, para os municípios vizinhos, para turismo, tá? Temos hoje um supermercado, né, grande, que até atrai bastante pessoas. Enfim, a gente vê uma mudança assim bem grande na paisagem, tá? Eu só gostaria que a cidade fosse mais arborizada, porque eu acho que a gente tem bastante concreto ainda e parece-me que falta um planejamento hoje para sustentabilidade ambiental, tá? Para proteger mais a natureza. E no interior, a gente sente assim que falta também mais proteção em relação às nascentes dos rios, porque nós temos um problema bem sério de falta de água e aqui seria muito importante que se valorizasse, que se realmente levasse a sério a questão de preservar a mata ciliar, para a gente poder ter água potável em abundância para a população. Apesar de que eu sei que já tem alguns projetos de melhoria, né, na questão de água, mas vamos aguardar e torcer pelo melhor, tá? Agora, com a professora de Geografia, essa é uma boa pergunta. Como que é o relevo aqui em Maruí? Nós aqui no centro estamos numa área de planície, né? Então, na verdade, nós estamos dentro de uma região de planície litorânea e temos também ao redor alguns morros. A planície, na verdade, não é uma área totalmente plana, segundo alguns geógrafos mais antigos. Eles
Eles até botavam um limite, né? Até 200 ou 300 metros. Hoje a gente sabe que planícies são as áreas que alagam mais facilmente, próximas do litoral ou próximas de rio. Então, ao redor aqui, nós temos próximos, em lugares mais próximos, então nós temos já um relevo que vai aumentando a altitude e tornando-se até região planáltica, mas nós aqui estamos numa planície litorânea, tá? A próxima pergunta é se a professora acha que mudou muito a educação nas escolas? Mudou bastante, porque as escolas, na verdade, é um reflexo da educação das famílias. Acho que vocês, meninos e meninas, podem ver isso, né? Eu penso que hoje as crianças, adolescentes e jovens têm mais facilidade de participar, né, das aulas. Hoje, com a tecnologia, né, onde quase todos têm acesso, eles também têm até mais conhecimento tecnológico. Mas eu vejo que por parte de alguns alunos, não de todos, falta assim, um pouco mais de comprometimento na hora de estudar, né? De fazer as tarefas, de procurar ler mais em casa, para poder desenvolver as atividades mais de leitura, de compreensão. Entende? Eu acho que isso assim mudou bastante. E eu não vejo isso como muito positivo, porque para mim, a verdadeira escola tem que ter assim, a função de que os alunos também possam acompanhar todas as atividades, né, que existem, que se dá no decorrer do tempo. Sejam elas ligadas à tecnologia ou à questão de estudo, de fazer as tarefas em casa. Então eu vejo isso como negativo. Eu acho que falta um pouco mais de empenho, tá? Tanto dos alunos quanto até da família para poder acompanhar essas questões. Tá certo? Para o aluno poder até vir mais com base, né? Com mais conhecimento, para depois futuramente poder disputar, poder concorrer com os alunos que têm mais hábito de leitura e também hábito de estudo, tá? Eu acho que está faltando mais isso. Tá certo? A última pergunta é sobre a política. Para a professora, a política em Maruí ela mudou assim, com o decorrer dos anos? Olha, essa questão é bem séria. Como é que eu vou dizer assim? A gente gostaria de dizer bastante coisa, mas eu vou me limitar, tá? O que eu acho que falta assim aqui em Maruí é uma continuidade daquilo que é interessante, que é bom para o município. Vou dar até um exemplo. Eu penso que aqui, assim, um dos caminhos que o Maruí é um município muito bonito, né? Pela paisagem, a cidade muito linda, com uma lagoa maravilhosa, com um pôr do sol bonito e tudo mais, e tudo isso é pouco explorado. Então eu penso assim, a gente sabe que sempre há algumas tentativas de começar alguma coisa pelo turismo, pela cultura e tal, mas infelizmente não é dado continuidade a isso. Às vezes um ou outro ato isolado acontece, mas depois vem outro prefeito, vem uma outra administração e não existe continuidade. Na verdade, a gente espera sim que aos poucos as coisas vão mudando para melhor, né? Se tem essa esperança, parece que tem um grupo hoje na administração com bastante vontade de que realmente as coisas aconteçam, né? Com mais seriedade, com mais respeito à população, com mais respeito de repente ao dinheiro público, né? A gente espera que isso aconteça e que a gente consiga ver realmente um Brasil assim melhor. Maruí, aliás, está corrigindo. Onde ofereça também à população melhor qualidade de vida, onde as pessoas sejam valorizadas, funcionários, né? E tudo mais. Eu acredito que não seja difícil, assim, fazer com que Maruí realmente vá para frente. Se tiver um grupo com vontade de administrar, com vontade política e com objetivos bem claros, de conseguir tornar Maruí um município até com um potencial bom. Porque nós temos um potencial aqui, principalmente turístico, bem importante, tá? Se todo mundo unir as forças com ideais, com objetivos, com projetos bacanas, eu acredito que Maruí ainda poderá ser um município de bastante prosperidade, tá certo? E assim, a questão política de Maruí também é uma questão brasileira, né? A gente tem que entender
que a cultura da política tem que ser uma cultura que favoreça a população, tá? Que dê benefícios para a população de modo geral, e não apenas para grupos que estejam no poder momentaneamente, tá certo? Isso é muito errado, tanto aqui quanto no Brasil como um todo, tá? E a gente espera realmente que haja uma mudança bastante positiva nesse sentido, para a gente poder ver o nosso Imaruí ir para frente, né? Com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza, com essa população maravilhosa que é. Esses jovens, né, que eu tenho certeza que têm vontade de ficar por aqui e que também não têm oportunidade, né? Eu sonho, assim, é um sonho que Imaruí crescesse em população, né? E não diminuísse como vem diminuindo ultimamente, porque não existe um projeto para os jovens ficar aqui. E isso é lamentável para um lugar, né? De modo geral, eu acho que era isso, é o que eu espero de Maruí. Eu acho que as mudanças têm que ocorrer gradativamente para que a gente realmente veja as coisas acontecerem de forma positiva. Tá certo? A gente está aqui com mais uma entrevista com o professor Gero, aqui do Portinho, e a gente queria fazer umas perguntas para ele sobre a religiosidade assim, de Maruí, professor. Bom, primeiramente, é uma alegria poder estar colaborando, né, com esses alunos, e dentro daquilo que nós temos conhecimento, poder também estar passando esse conhecimento aos nossos alunos é sempre muito gratificante. Em relação à religiosidade do nosso município, que você fez a sua pergunta, nós sabemos que é algo bastante acentuado no nosso município, a questão da religião, né? Religião nós temos várias aqui no nosso município. Só lembrando que antes o nosso município, alguns anos atrás, a sua população era quase que a grande maioria, ainda continua sendo, mas já caiu muito esse número, mas a grande maioria era católica, né? A religião católica que predominava mais no nosso município. Mas hoje nós temos aí, com o passar dos anos, a gente tem visto aí o crescimento bastante, né, consideravelmente aí, dos evangélicos, né, que tem também prestado um serviço excepcional na questão da religiosidade para a nossa população. Mas é algo muito marcante, é algo que faz parte da história, é algo que faz parte da cultura do nosso município, a questão da religiosidade no nosso país. O cristianismo, né, que vigora no nosso município, e aí quando a gente fala em cristianismo, é independente de placa religiosa, porque nós sabemos que o católico é cristão, o assembleano é cristão, o testemunho de Jeová é cristão, o adventista do sétimo dia é cristão. São pessoas que creem em Cristo e têm como seu livro de regra e prática a Bíblia Sagrada, que para os cristãos é a palavra de Deus. Então nós temos no cristianismo a acentuação bastante envolvente da religiosidade aqui no nosso município. Então, essa é a primeira pergunta. Agora a segunda é sobre lá o saque, o massacre lá de Maruí. O saque de Imaruí. Bom, pela história nós temos acompanhado, temos ouvido, né? Temos lido e aprendido ao longo de todos esses anos que isso se tratou de uma revolução chamada Revolução Farroupilha, que teve início no Rio Grande do Sul, né? Ali por volta dos anos 1800, e ele tomou proporções que ultrapassaram as fronteiras gaúchas, né? E nessa revolução houve um fato que marcou a nossa região. Por que eu digo região? Porque primeiramente com a invasão de Laguna, o saque Farroupilha, que aconteceu antes de Imaruí, houve a invasão de Laguna, onde de Laguna fez parte também, ou ingressou-se, melhor dizendo, nessa revolução, Anita, né? A Anita, que era lagunense, e depois se tornou Anita Garibaldi, porque ela veio a casar-se com o Giuseppe Garibaldi, que era um dos líderes Farroupilha naquela ocasião. E a cidade de Maruí acabou
por consequência, sendo atingida também. Por quê? Porque naquele tempo havia os imperialistas, né? Então havia os que defendiam os imperiais, e Maruí ficou numa posição onde foi julgado pelos farroupilhas de estarem agindo contra eles. Por esse motivo, Imaruí foi saqueado, né? E aqui nós tivemos um verdadeiro massacre, né, naquela ocasião. O povo de Imaruí, ou a guarda de Imaruí, esperava os farroupilhas, né, por água. Ficaram aqui todos posicionados achando que eles viriam por água, mas eles, estrategistas de guerra como eram, imaginaram que Imaruí pudesse ter essa sacada, né, de achar que eles viriam por terra. Então eles resolveram surpreender os imaruienses. Eles vieram por terra, e aí atacaram o povo por trás, e foi aqui não só saquearam, como mataram muitas pessoas, e foi uma página muito sangrenta na história do nosso município. É bem interessante mesmo essa parte da história de Maruí. E a última pergunta é sobre a cultura de Maruí. A cultura de Maruí é uma cultura açoriana. Todos nós sabemos que é uma cultura que já predomina há décadas, né? E essa cultura tem crescido, tem se desenvolvido, ou por que não dizer, tem se mantido. Eu acho que essa seria a colocação correta. Essa cultura tem se mantido através dos anos na manutenção de alguns costumes açorianos, de algumas práticas, de algumas tradições açorianas. Nós temos, por exemplo, em algumas comunidades ainda atividades como renda feita com bilro, brincadeira de boi de mamão, terno de rei. Tudo isso faz parte dessa cultura. Ainda hoje existe aqui no centro, e aí para quem é católico, né, a questão da bandeira do divino, que eles associaram a festa do Divino Espírito Santo a também uma atividade folclórica. Repito, isso para quem é católico, né, para quem concorda com essa prática, mas ela é incorporada então à cultura imaruiense, faz parte da cultura açoriana. Isso não só em Imaruí, mas em outras cidades que também desenvolvem essa cultura, também tem nessa prática da bandeira do divino como sendo algo que faça parte da cultura açoriana. Então a nossa cultura ela continua, né, desenvolvendo bastante essas tendências, essas realidades, melhor dizendo, né, que se tornaram práticas e consequentemente passa aí a fazer parte até hoje, né, da tradição, enfim, da história do nosso povo. Então é isso, a entrevista com o professor Rogério. Foi um prazer, professor. Bom, falando um pouco sobre a cultura e a história da nossa cidade, Maruí, a nossa pequena joia do sul, é uma cidade conhecida pela pesca e o artesanato. As pessoas são muitos adeptos, né? E nós temos uma banda municipal ainda ativa, uma banda campeã nacional. Poucas cidades na região ainda possuem uma banda municipal em atividade. Temos a Escolinha do Atleta, que já revelou muitos talentos, né? Muitos jogadores profissionais. Também temos na história o famoso time do Jerônimo Coelho, que ficou muitas e muitas partidas invicto, considerado por muitos um time amador, mas similar a muitos times profissionais na época. Para quem não sabe, a festa do camarão ela começou em Maruí, e por alguns problemas de administração ela foi transferida para a cidade de Imbituba. Hoje é uma festa a nível nacional, uma festa gigantesca. Temos também na cultura a nossa festa de Passos, né, que acontece anualmente. Também uma das
maiores festas religiosas de Santa Catarina. Temos uma aldeia localizada no interior da cidade, que mantém toda aquela cultura indígena, todos aqueles trabalhos que os índios costumavam fazer na antiguidade, eles mantêm ativo. Bom, estou aqui falando de uma forma bem resumida, porque a nossa cidade tem uma história gigantesca, mas espero poder ter ajudado. O que eu quero para o futuro é mais empregos para os jovens, mais investimento e cuidado no turismo e mais investimento na área de educação e de saúde. Versão brasileira, Herbert Richards. Fazer coisa, dá um sinal aí. O Maruí que eu quero para o futuro é mais empregos para os jovens, mais... Apaga. Alex. 13 mil na conta, esquece. Vai estar...